Minhoca, só basicamente proforma o jogo, né? Fazer o Edson ali, queria, ali ó, atrás na foto. Seria fácil. Mas o Fortaleza não está com tanta opção de volante, né? Acho até difícil. Não, muito difícil. Fred mencionou isso, né, que ele é alguns dias acionado, atrás. Se tivesse volante sobrando, Fred, aí eu acho que a chance era maior. Mas eu acho até que o Vojvoda gastou o jogador que não precisava gastar, sabe? Não é brincadeira não, viu? Tá forte aí, né? Aqui tá forte a chuva. Enfim, um jogo protocolar, como vocês mencionaram, basicamente era um amistoso. Mas eu acho que o Vojvoda chegou até a utilizar jogador que não precisava, sabe assim? Segundo tempo colocou Moisés, colocou Guilherme, jogadores que não precisam ser testados e tal. Então, era uma partida que acho que o Fortaleza não precisava ter mandado tantos jogadores, poderia ter colocado jogadores mais jovens. O Amorim, por exemplo, que é um garoto de 17 anos, que está se destacando na base, entrou já no final, foi a última troca. E quando ele veio direto de Curitiba, Minhoca? Como é? Esse time foi direto de Curitiba? Não, ele fez. Realmente voltou para casa, né? Argentina, Curitiba para cá. Alguns jogadores ficaram. Crispim, Tinga ficou, alguns jogadores ficaram e outros viajaram para o Pará, né, para jogar essa partida. Então, assim, foi um jogo muito tranquilo. Fortaleza, logo no começo do jogo, perdeu uma chance com o Romero, depois saiu o gol, jogada pela direita com o Pikachu, aí o Zé Wellison ajeitou de calcanhar, o Romero finalizou, a bola sobrou para o Romarinho, completou, fez 1-0. Depois o Fortaleza... Assim, Fortaleza não é que pelo fato de estar já garantido, relaxou. Não, o Fortaleza quis fazer mais, assim, né? Quis fazer até mais gol. Então, assim, boa parte do primeiro tempo, até 22 minutos do primeiro tempo, era só dava Fortaleza, assim, era basicamente um duelo ataque-defesa. E aí veio o segundo gol do Fortaleza, uma jogada que foi até construída pelo próprio Romarinho pela esquerda, joga no meio da área, a defesa do Águia é muito fraca, deixou ali a bola passar e o Zonocelo apareceu para fazer o 2-0. Aí depois dos 22 minutos, quando veio a primeira finalização do Águia, que foi um chute horroroso para fora, sabe aquela coisa assim, beleza, é um jogo treino, né? Um match treino, como a galera fala. Mas assim, mesmo nesse tipo de avaliação, que você pode dizer assim, o jogo não vale de nada, não dá para tirar muita coisa. Dá para tirar uma coisinha assim desse jogo. Por exemplo, o Fortaleza melhorou defensivamente depois que estabeleceu a zaga Tite Brits. E os dois jogadores que jogaram até contra o Águia aqui, e eu tinha feito críticas do 6-1, que o Águia teve possibilidade de fazer até mais gol. Nesse jogo, de novo, cometeram falhas de bolas defensivas. O Águia cabeceou, assim, teve umas duas cabeçadas com muita tranquilidade, assim, sabe? E eu acho que não é só questão de relaxamento, é questão mesmo de posicionamento, é questão de não ter o tempo da jogada. O Ceballos está mal, o que até foi expulso de maneira também, o jogo já estava decidido, acabou sendo expulso numa desavença totalmente sem sentido. Foi o jogador do Águia que acabou agredindo ele, e ele não precisava ter revidado, porque, né, o jogador seria expulso de toda forma, ele acabou sendo expulso também. Mas eu acho que, já falando até dos jogadores assim, que foram bem e foram mal, o Benevenuto foi bem mal na partida. Tomou um amarelo bobo, teve uma bola que ele foi sair com o Dudu pela direita, passe que acabou indo para a linha de fundo, acabou gerando escanteio. Então, assim, foi um jogo treino por Fortaleza da minutagem, para quem estava jogando pouco, e no caso, né, ver outras peças aí também para ser utilizada. Então, acho que algumas escolhas do Vojvoda que eu questionei, assim, de tipo, ele poderia ter colocado o Samuel, que é um contra garoto... o Águia, questionasse nesse jogo, contra o jogo tão decidido assim, pô, assim, o cara poderia fazer o teste que ele quisesse nesse jogo. Pô. Pois é, o Fluminense, o Diniz fez a mesma coisa ontem, por exemplo. A escalação do Fluminense, quando eu vi no Twitter, era vários torcedores do Fluminense falando, pra quê? Pra quê? Porque tinha esse 3-0 no Rio de Janeiro, e aí o Fortaleza, eu acho que não precisava ter levado tantos jogadores. Carlos Alexandre era para ter ficado aqui, não era para ter viajado, sabe? Era uma vantagem, assim, gigantesca. Era para ter levado pelo menos mais uns 4 garotos, sabe? Sim, era para pensar realmente para descansar. E aí, enfim, acabou viajando, alguns jogadores entraram no segundo tempo. O Guilherme perdeu uma chance inacreditável, assim, poderia ser o 3-0. Mas na soma geral foi isso, um jogo protocolar. O jogo do segundo tempo ficou muito chato de acompanhar, nada acontecia, porque... E aí, cara, é onde entra a falta, o bom senso, né, muitas vezes, da arbitragem, né? Por exemplo,
No primeiro tempo, o jogo nem foi tão parado assim. A hora deu 5 minutos de acréscimo. Eu falei, meu amigo, tá 2-0, 5 minutos de acréscimo, sério mesmo. Aí, no segundo tempo, que foi na hora da confusão que gerou a expulsão de cada lado, né? Um do Águia e o Sebadios do Fortaleza. Ele deu 7 de acréscimo. Tá 8-1, velho. A galera quer voltar para casa. Não precisa disso, entendeu? O Daronco, que apitou o jogo de ontem do São Paulo, 2 minutos no primeiro tempo, e acho que botou 6 ou foi 7 no segundo, assim, que o jogo realmente foi muito parado. Mas, sabe assim, era um jogo que, até lá na rádio a gente falou assim, a gente poderia ter uma regra, né? Se a equipe que foi goleada no primeiro jogo assinar que não quer Derrubar jogar... o rei. Derruba o rei. Derrubar o rei. Que é aquela coisa assim, tipo, ó, quer saber? A gente aceitou aí a eliminação, né? Que é, como vocês falam, derruba o rei, a gente aceita, não precisa gastar com viagem, nem com aluguel de estádio, como o Águia fez. Isso permite, é foda, esportivamente falando, né? Tinha um regulamento quando era de você vencer 2 gols de diferença na casa do adversário, na época que tinha o ida e volta, aí você matava o confronto com um jogo. Mas nunca teve a opção de matar o confronto sendo mandante. Essa opção não tem. Justamente porque sempre se considera que o cara pode reverter. É muito difícil. O único time que chegou perto... Elcio está dizendo aqui, Cássio, que no chat existe essa regra no beisebol, se chama vitória por misericórdia. O nome é fuderoso. Matê, tá ligado? Vitória por misericórdia. Num confronto mata-mata, o máximo que já chegou assim do cara meter 5 gols de diferença, e não foi nem na Copa do Brasil, foi na Libertadores. Foi... o Grêmio fez 5-0 e na volta o Palmeiras fez 5-1. Detalhe, o Grêmio fez 1-0, o Palmeiras depois virou para 5 gols, faltou um gol. Vamos lá. Assim, mas de uma forma geral, realmente não se vira, né? Até usando a realidade, né? Se isso fosse em duelo de 2 equipes de mais peso, por exemplo, se o Flamengo faz 4-0 na ida no Palmeiras, o Palmeiras não ia abrir mão do jogo da volta, ia tentar fazer. 5-0, vamos colocar o placar que foi. Se tivesse 6-1 ou 5-0, teria que fazer 5 gols na volta. Não abriria, mas não tinha. Não abriria pelo tamanho do clube, pô. Assim, exatamente. Tipo, a honra. Queira ou não, eu acho que o Águia estava pensando muito mais no jogo da volta contra o Paysandu no Paraense do que propriamente no jogo contra o Fortaleza, pô. Assim, poupou o jogador e tal. Ou seja, na prática, o Águia jogou porque tinha que jogar. E o Fortaleza viajou porque tinha que viajar. Mas dinheiro gasto inútil pelo dinheiro Fortaleza. Gasto, exatamente. E aí o Fortaleza completou 5 anos, né? Mas aí vocês não estão vendo o cenário. O dinheiro é gasto, mas foi investido também. Esse jogo foi transmitido. Esse jogo era da Amazon, né? Amazon, isso. Do Prime. Veja só, o Prime pagou para ter a Copa do Brasil e ele recebe através das assinaturas. Algum torcedor do Fortaleza, mesmo com o jogo decidido, vários torcedores do Fortaleza assinaram a Prime para ter acesso ao jogo. Então, assim, ainda que não tenha bancado o suficiente para justificar o jogo de volta, mas é assim que é feito. Pô, não, assim, a gente tá falando, mas eu achei o debate interessante. Eu só estou mostrando o porquê, numa situação que parece tão óbvia, o jogo está decidido, por que tem um jogo de volta? Entre outras coisas, é o fato de que ele precisa alimentar a grade de quem está pagando. Exatamente, tem um contrato, está no regulamento, nada impede. Não estou nem falando do regulamento do esportivo, estou falando mais. Porque, veja só, um jogo pode ser cancelado por motivo de força maior, mas eu ia misturar uma coisa nada a ver. Aí o cara goleando. Eu lembro que, mas ali, porra, não tinha, psicologicamente, não tinha nenhuma condição. Mas tu quer dizer que o regulamento permite coisas do tipo. Na última rodada do Brasileirão de 2016, não teve Chapecoense Atlético Mineiro, não. Porque não tinha condição nenhuma de ter aquela partida e a última rodada teve um jogo cancelado. Foi dado WO para cada um, de uma certa maneira. O jogo foi cancelado. Assim, os 2 times... o Atlético Mineiro já estava lá, não fez questão nenhuma também. Estava toda uma comoção danada, mas eu estou querendo mostrar que, assim, que o regulamento permite situações desse tipo. Mas que, nesse caso, não sendo um fato de comoção, uma tragédia como foi aquele caso da Chape, o jogo tem que acontecer, mesmo sendo um caso tão definido como era esse. Porque esse, pelo amor de Deus... Aconteceu recentemente na Federação Potiguar, né? Que o clássico... Teve também, perfeito, o América e ABC. Né? Não ia para lugar nenhum, não mudaria mando, não mudaria nada. Na verdade, tinha uma data. Aí o refletor lá não funcionou, aí não tinha mais data. Né? Pronto, aí exatamente. E aconteceu também na Copa do Nordeste, né? Vocês lembram que os jogos que não valiam em 2020, da volta da pandemia... Foi uma partida, na última rodada. Não precisa nem acontecer, não. Foi o do Frei Paulistano, foi o jogo do Frei Paulistano. Brasil e Argentina, nas eliminatórias.
Também. Porra, o Fred foi gigante agora. Não, é. Tem vários casos assim. Mas de mata-mata, aí é mais difícil. Aconteceu no Grêmio e Santos por conta da questão. Mas ali foi atos eliminado. racistas. Mas Foi aí eliminado, foi isso. eliminado. Isso. Não, mas o que eu tô dizendo assim, a gente até falou. É porque como tinha um 2-0 na ida do Santos, né? Tinham feito lá no Rio Grande do Sul. E aí acharam até, por exemplo, se fosse 1-1, esse jogo teria sido... Foi fácil eliminar, né? Foi fácil eliminar o Grêmio. Mas é o que a gente já... são algumas regras que você fica vendo do tipo, mesmo que elas precisem ser aplicadas, como era um caso de racismo ali, mas também tem aquele do fair play, que ele só foi aplicado 2 vezes até hoje. Uma no Santos e no Sport, 2 times que estavam rebaixados. Nunca foi aplicado no time que ficou de 16º para cima. Porque aí eu quero ver. Tu aplica naquele time e de repente aquele time perde uma vaga na Libertadores, perde uma vaga na Sula, de repente cai porque perdeu aqueles pontos. Aí eu quero ver o cara aplicar Exatamente. Nunca teve. Mas enfim, e fechando aí a análise, o Fortaleza completou 5 anos seguidos, né, de Copa do Brasil, chegando pelo menos nas oitavas. 5 anos já. Porra, 5 anos. Porque, claro, teve aquele contexto, né, Cássio, de tipo, no primeiro, ganhou a Série B do ano. Não, mas não interessa, mas assim... Não, exatamente. Por mérito dele, porque obviamente já estava... É uma sequência gigantesca, pô. O Sport não chegava há 5 anos e o Fortaleza chega há 5 anos. Só o Sport conseguiu... Desculpa, só o Bahia conseguiu 6 anos chegando no mínimo nas oitavas, né? Que foi 98, 99, 2000, 2001, 2002 e 2003. Quase certeza. E aí o Cássio pode até... Não vou abrir isso aqui agora. Bahia... Acho que foi de 98 a 2003. Vamos lá, 98 nas oitavas, 99 nas quartas, 2000 nas oitavas, 2000 nas oitavas, 2000 nas oitavas, 2001 nas oitavas, 2002 nas quartas, 2003 nas oitavas. Então, 98, 99, 2000, 2002, 2003. Isso mesmo. Pois é. E isso faz, né, do Fortaleza nos últimos anos, essas boas campanhas, o time ganhando cada vez mais... É o terceiro time do Nordeste com mais presenças nas oitavas. Eu vou antecipar a cidade, eu vou colocar no post também, mas já coloquei. O Bahia tem 18, se classificar vai para 19. O Vitória, que não está na disputa, tem 17. O Fortaleza chegou a 12. E o Sport é o quarto, chegou a 11. Isso nas oitavas de final, tá? E depois, cada fase tem um ranking diferente. Óbvio. O Bahia, por exemplo, o ranking do Bahia para nas quartas. Nunca foi além. Mas nas oitavas... esse, e o Sport é o quarto, e o quinto é o Ceará. O Sport descolou do Ceará. O Sport chegou pela 11ª vez, ficou em quarto, e o Ceará é o quinto com 10. Aí depois vem o Náutico, que tem 9, chegaria a 10, aí estava lá quase perto, mas acabou eliminado pelo Cruzeiro. Ao todo, o Nordeste agora tem 108. Acho que juntando já com o Sport e Fortaleza, são 108 classificações às oitavas de final desde 1989. O percentual de vezes que o nordestino vai para frente, para as quartas, é de 1/3. Ou seja, se o Bahia passar... Sport ou Fortaleza. Se der um duelo entre eles, já vai... Aí já corrobora para a estatística. Detalhe, se der um duelo, qualquer um assinaria, os 3 assinariam. Mesmo que para o Fortaleza seria melhor, que seria favorito tanto contra o Bahia quanto contra o Sport nesse momento. Mas os 3 assinariam esse cenário. Bom, enfim. Creio. E assim, o detalhe só para encerrar essa questão do... O Fortaleza também atingiu mais uma meta dele, né? Fortaleza estipula a meta por competição e o mínimo exigido era uma oitava de final, atingiu já a meta, agora o que ele for conseguir é o algo a mais, né? Do dinheiro que ele orçou para a competição, era o mínimo, era as oitavas de final. E vai tentar repetir no mínimo aí a melhor campanha dele de 2 anos, com o próprio Vojvoda, quando caiu na semifinal. Ano passado caiu para o Fluminense, um jogo muito questionado pelo Fortaleza. Eu acho que até que houve, de fato, realmente um certo olhar diferente para o Fluminense, né, nos 2 jogos, aliás. Mas, em todo caso, o Fortaleza avança e agora pensa no próprio Fluminense, né, que vai enfrentar no domingo. Minhoca, isso que tu falou de chegar 5 anos nas oitavas... No caso, o Fortaleza, agora, ele vai lutar para chegar pelo 3º ano nas quartas. Isso. Assim, Esses 5 anos, né? Não, porque ele nos últimos 2... 3, porque foi semifinal, quartas... Semifinal e quartas, ou seja, se ele passar mais uma fase, seriam 3 anos seguidos entre os 8. E para você ver o que era, antes disso tudo,
o Fortaleza tinha uma campanha nas quartas em 2001. 2001? Acho que foi 2001. 2001. Acho que foi 2001. Com certeza. Estou aqui na minha frente. 2001, isso. 2001. Pois é, e eu acho que o Fortaleza ele tá ganhando esse status. Eu acho que agora de um time, assim, eu acho que nem todo mundo vai querer pegar o Fortaleza, assim. Fortaleza entra naqueles times que tipo, Hoje de jeito nenhum, pô. De jeito nenhum. É melhor tentar evitar. É melhor tentar Quando eu evitar. falei eu assinar, acho que eu assinar é porque, porra, é melhor pegar o Fortaleza do que pegar o Flamengo, Sim. pegar o Palmeiras. Mas, por exemplo, em tese é muito melhor pegar o América Mineiro do que pegar o Fortaleza. É. Nesse momento, talvez seja melhor o Cruzeiro, São Paulo. o Santos, talvez seja melhor pegar o Santos que o Fortaleza. Eu falei que dentro do cenário onde você pode pegar Flamengo, Palmeiras, Corinthians, o próprio Atlético Mineiro, meio que passou ali, e de repente, nesse cenário, talvez você assine isso, mas existem opções muito mais acessíveis do que o Fortaleza. O Fortaleza, num sorteio de pote único, ele é um sorteio ruim para quem pegar. E uma outra De uma coisa forma legal geral. também, que tem a ver com os dois que jogaram hoje, né, o Fortaleza e o Sport, tá tendo uma disputa entre os dois, né, do melhor ataque do Brasil, estão igualados, eles estavam igualados, cada um fez 2 gols, continuam igualados, ambos com 65 gols marcados na temporada, são os 2 melhores ataques do Brasil, né, em termos de gols marcados nessa temporada, pelo menos nesse começo, e nem terminamos ainda abril, ou seja, eu acho uma ótima quantidade, tem grande chance de bater a marca dos 100 gols, tanto o Sport quanto o Fortaleza. E aí, só para dar uma pinceladazinha, quem aproveitou a chance que não aproveitou. Eu gostei muito da partida do Romarinho, acho que vai ser um jogador muito útil. Não que precisasse mostrar, mas mostrou mais uma vez que vai ser um jogador útil. Zé Wellison jogou muito bem. É um jogador que, quando não tiver o Caio Alexandre, pode substituir, não tem a mesma qualidade do Caio Alexandre, mas é um jogador que te dá muita qualidade de bola longa, inversão, e eu acho que isso para o Fortaleza muitas vezes vai ser importante. Quem não aproveitou, o Romero, foi bem mal, perdeu alguma chance bem clara. O Lucas Esteves, que estava mais de 2 meses sem jogar, jogou, pode ter sentido um pouco do ritmo. O Zanocelo, por exemplo, é um bom jogador de qualidade. É aquela coisa, se o nome do Zanocelo fosse Lucas Lima, teria mais cobrança. Como o nome dele é Zanocelo, e ele ainda não é um jogador com o mesmo status de um Lucas Lima, obviamente o pessoal até olha de uma maneira mais positiva, porque a dinâmica dele é bem lenta. Ele não é um jogador de muita intensidade, mas com a bola no pé, meu amigo, ele solta a bola como poucos. Joga muito bem, tem um belo lançamento, passe curto, passe em profundidade, mas ele não é um jogador tão intenso, naquilo que o Vojvoda geralmente gosta. E o Benevenuto, para mim, foi bem mal. O Ceballos fica ali o puxão de orelha pela uma expulsão desnecessária, mas eu até gostei do jogo dele.